Acreditei em tudo e agora fodeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast e eu sou o Fábio. E eu sou a Cal. Quando lemos seu nome, podíamos pensar até que vamos ver um show de blasfêmias e heresias. Mas não, esse filme é um grande tratado sobre: será que devemos acreditar ou não no senso comum? Hoje vamos falar de herege. Temos uma observação, Bolis? Temos! 2 jovens missionárias devotas acabam presas na casa de um homem misterioso. Elas são forçadas a participar de um jogo perturbador que desafia sua fé e põe em xeque tudo que acreditam. E onde podemos assistir esse filme, Bolis? Nos cinemas! O filme sai hoje, no dia do podcast. Então, olha, tem dias aí pra você aproveitar, se você tá ouvindo logo na estreia desse episódio. Exatamente. Tem dias aí pra você se planejar pra assistir. Tá ouvindo 2046 aí. Ah, aí já, né? Já tá até no sessão da tarde já. Verdade. Teremos spoilers de herege. Segue a gente no Instagram, no Threads e no YouTube. A gente tá como @terrorsemmedo13, tudo junto e 13 numeral. E olha, seguir a gente é bem mais seguro do que dar um rolê pelo Crystal Lake, hein? Esse filme é mais um A24 do ano, né? Mais um, né? O A24 teve bastante filme esse ano também. E mais um terror, né? Porque a A24 não produz, e eu não sei se nesse caso ele é produzido pela A24 ou se ele é só distribuído, eu não cheguei a pesquisar. Eu também não. Mas é mais um filme da A24, né? Uma produtora / distribuidora que faz bastante sucesso, né? E é legal que quem traz os filmes pra cá é a Diamond. Então a Diamond tem trazido os filmes bem logo assim, né? Isso é interessante. Cara, uma coisa que eu fiquei surpreso quando tava fazendo a pauta, porque assim, eu não sabia de nada desse filme. A gente assistiu o primeiro trailer, no cinema, inclusive, mas eu não lembrava de nada do trailer. Inclusive, você até comentou comigo uma coisa que eu falei, nossa, não lembrava, mas depois a gente pode falar sobre isso. O roteirista roteiro e direção desse filme, ele foi feito por 2 caras, o Scott Beck e o Brian Woods, que são os caras que roteirizaram O Lugar Silencioso, o primeiro. Cara, e são filmes... E o filme O Lugar Silencioso é muito bom. Sim, só que eles também têm uma merda no roteiro que é o 65. Exatamente. Cara, como pode 2 pessoas fazerem um filme tão bom e um filme tão merda também, né? É verdade, né? Cara, porque assim, você vê o roteiro de um filme, é bonitinho, é tudo encaixadinho ali e tal. Agora, o 65 é tipo... Foda-se, sabe assim? Mas eu acho que eles são tipo aqueles roteiristas de aluguel, assim, sabe? O 65 tem muito cara de ser um filme de aluguel, assim. A gente tem uma história, ó, é o dinossauro, viaja no tempo, que não é, né? Não é? Eu acho que porque assim, parece que eles são do futuro e eles voltam pra 65 milhões de anos antes. Por isso que o nome do filme é 65. Só que assim, a tagline lá do filme é 65, alguma coisa ancestral. Uma viagem muito louca. Não. Podia quase ser isso, gente, porque daí eu já esperava um filme desse jeito. Mas, cara, aí você vê, tipo, é um filme futurístico que acontece 65 milhões de anos antes, que tem dinossauro, que tem uma nave espacial foda, que vai perder uma filha, mas vai conquistar uma criança X, que vai ficar no seu pé pra sempre. Triste, cara. E não tem que ter conexão familiar, porque ele não tem conexão nenhuma com a menina, e ele não cria isso. Eu falo, gente, pelo menos... sei lá, sabe? Acha que ela é sua filha que morreu, entende? Sei lá. Se você quiser saber mais da nossa opinião, você ouvinte querido, nós fizemos um episódio sobre 65. Vou deixar o link no post. Ou você procura aí nas plataformas. Vamos deixar o link no post, porque esse episódio ficou interessante, assim, da gente... Foi um filme que eu não curti, assim, não sei nem porque a essência dele, assim, sabe? É mais pra... A gente fez porque a gente tava no hype, a gente foi assistindo cinema. Assim, e naquela época a gente falava os próximos filmes que a gente ia fazer podcast. Verdade. Porque a gente não queria falar sobre ele. Erro muito grande, né? Que a gente não faz mais. Exatamente. Porque tem filme que a gente pensa, né, em fazer podcast, a gente vai ver não rola não. Aí a gente já descarta. Sim. E aqui a gente tem 3 principais atores, né? Tem uns outros atores que aparecem aqui e ali e tal, mas estão 3 principais... São 3 principais personagens, né? Que são feitos por um ator e 2 atrizes, que é o Hugh Grant, fazendo o Sr. Reed,
que o Hugh Grant é o grande conhecido do cinema aí, né, no filme, né, ele fez Notting Hill, né, com ele. Notting Hill, tem Do o Diário de Bridget Bridget Jones Jones também, que inclusive vai ter filme novo em não 2025, sabia. tava dando uma olhadinha sobre isso. Ele fez o Dungeons and Dragons. Fez o Wonka, que ele foi os Oompa Loompas. É mesmo, ele era o Oompa Loompa, é verdade. Bem legal. Eu tava lendo que ele tava cansado desses... Tipo, typecast, né? Tipo, o Wonka, esses personagens estranhos. Tipo, o vilão do Dungeons and Dragons, personagem excêntrico. Os Oompa Loompas são personagens excêntricos. Então ele tava meio cansado desses typecasts, assim, né? Que é aquele... Typecast é um cast que é feito pra aquele tipo de pessoa, né? E ele é esse cara meio estranho, meio turrão, assim, né, que tem uma cara meio peculiar. Ele é inglês, né? Ele é e inglês. Ainda tem essa questão que ele é inglês também. Deu essa entrevista, né? E o Scott e o Brian viram a entrevista dele na época e escreveram o personagem pra ele. Não é um typecast. Foi feito para ele, então foi escrito para ele do jeito que ele queria, como ele gostaria de falar, do jeito que ele gostaria de atuar. Então isso foi muito interessante, porque 3 pessoas do filme, ninguém deixa a peteca cair, velho. Todo mundo é foda. Sensacional. Até mesmo a Sister Paxton, né, que é vivida pela Chloe East, assim, porque ela é uma personagem que ela não tem tanto conhecimento, ela realmente acredita muito, né, na religião que ela segue, ela que é a Mormon, total, né? Até mesmo ela, né, com essa personalidade, assim, ela ainda chama muita atenção, né? Ela ainda segura muito o filme. Eu achei que depois que só ela fosse seguir, pensei que o filme ia dar uma caída, sabe? Porque o mais legal do filme era esse debate, né? Entre a Sister Barnes e o Sr. Reed, né? Cara, ficou muito bom. Continuou muito bom o filme. E é uma atriz que eu não conhecia. Eu também não. Não conheci, não assisti tantas coisas com ela também não. Acho que eu nunca assisti nada com ela. Eu tava olhando a IMDb dela pra montar aqui, mas eu não assisti nada com ela. Não que eu me lembre, assim, né? Agora, a outra atriz já é de nosso conhecimento e ela já é uma atriz, assim, comparando entre a Chloe e ela já é a Sophie, né? A Sophie Thatcher, ela é uma atriz superior. Dá pra ver isso no Yellow Jackets. Ela manda muito bem lá. Nossa, muito. Ela é a Natalie do Yellow Jackets. Yellow Jackets, Yellow. Que é a Juliette Lewis jovem, né? Isso, Então ela tem que manter aquele tipo de atuação que a Juliette Lewis tem, que é bem peculiar. Então, inclusive, a gente tem um episódio também sobre Yellow Jackets, que a gente vai colocar aqui. Comenta sobre isso, né? Sobre essa atuação das duas atrizes, né? De cada personagem mesmo da série, que a gente vai falando sobre elas, porque, cara, elas mantêm todo o trejeito, né? Então, é bem legal. Engraçado uma coisa, no filme eles não traduzem Sister e nem Elder. Eu vou falar sem conhecimento 100% sobre isso. Fica aí, se alguém é Mormon que segue a gente, pode falar. Mas eu já conheci Mormons e eles chamavam de Sisters. É porque, e não sei, né, mas talvez seja por conta deles terem se originado nos Estados Unidos, então meio que eles mantêm essa, pelo menos os títulos, assim, né, em questão de inglês, assim, por conta disso. Até no budismo a gente mantém os títulos em japonês também. É verdade, sentido, então né? Talvez seja isso, né. Eu lembro que uma vez eu fui comer cachorro que... Nossa, isso eu era muito adolescente, cara. Devia ser lá pra 98. E eu fui comer um cachorro quente num lugar onde eu ia comer direto lá e eles tinham uns Mormons lá. Ah, é? E eles estavam falando inglês. Eu acho que eles foram lá numa missão missionária. Né? E depois, quando eu fui morar em São Paulo, eu morava na Vila Medeiros e lá tem uma igreja Mormon. E aí eu acabei conhecendo os Mormons. Entendi. Nossa, eu nunca conheci um Mormon pessoalmente. Normal, assim, tipo, não tem nada. Eu só vejo essas séries, assim, né? Que agora tem uma série sobre as mães mormons, mulheres mormons, alguma coisa assim. Eu acho que dentro da religião eles têm uma característica deles, mas fora eles são pessoas normais. Ah, eu imagino, porque nessas séries, assim, a gente vê, tipo, são pessoas comuns mesmo, assim, né? Mas tem uns costumes muito rígidos, assim, né? Sim. Isso é uma coisa que é falada no filme. Inclusive elas comentam muito, né? Sobre quando elas vão fazer a peregrinação, que o filme meio que começa com isso, né?
com elas fazendo a peregrinação delas, né? Fazendo a missão delas. Então elas têm uma lista de casas pra ir. Pelo que a gente vê, algumas casas não aceitam elas. A primeira que aceita é o Sr. Reed. Elas teriam que ir pra outras casas também. Sim. Ele diz, né, que a esposa dele tá lá na casa e tal, porque elas não podem entrar numa casa onde tem só um homem morando ou um homem desacompanhado de outra mulher, né, que não tem uma esposa, pode ser qualquer mulher, né, porque pelo jeito que a gente viu ali, né, que ela perguntou se ele tem uma colega de quarto, né, então eu imagino que seja, né, tipo, qualquer mulher sirva, sim, né, pra estar na casa. É interessante, porque é uma segurança, né? Aham. É, com certeza. Apesar de não ser 100% uma segurança, mas mantém um pouco da segurança. Aham. Mas antes de tudo, o filme começa com elas duas sentadas conversando sobre tamanho de camisinha. Ai, é verdade! É verdade. E elas estão sentadas num banco onde tem um comercial de camisinha. Aham. E isso é engraçado, esse diálogo delas. É um diálogo sobre senso comum. Que foi uma coisa que aconteceu comigo há pouco tempo, quando eu fui comprar o Dramin. Falei assim, eu quero o Dramin B6, que é o Dramin que não dá sono. E a farmacêutica falou, mas é mentira que não dá sono. Bom, eu não sei. Aham. Né? Eu não sou farmacêutico, mas enfim. Pra mim é o Dramin que não dá sono. Pelo menos em mim não deu sono, então é o que eu uso. Aham. É o que diz o senso comum, né? Sim. E lá elas estavam falando que camisinha não tem um tamanho diferente. Isso é o senso comum, mas tem o tamanho diferente. Sim, a camisinha grande tem um tamanho, porque tem umas pirocas gigantes. Então tem que com ter. certeza, até porque senão imagina, né? Tipo. Se tem um tamanho único, uma piroquinha fina, não vai ficar, né? Não, e não é só isso, né? Não protege, né, gente? Porque tem que ficar certinho, ela não pode sair, né? Não pode ficar justo, tem que estar bem preso, exatamente. Assim. Preso não, né? Mas, sei lá. E as pirocas eu não sei qual que é o também... sentido, né? Porque eu não tenho pra saber quão desconfortável é. Não é desconfortável, Não desconfortável, mas tipo assim, quão desconfortável é usar um tamanho errado, sabe? Eu nunca usei um tamanho errado, então eu não sei. Tipo, pra mim é normal, uma camisinha normal cabe em mim, então... Eu não sei, assim, como é que é, né? É engraçado porque ali é um diálogo pequeno sobre uma besteira, né? Mas é legal que é sobre o filme. O filme é todo sobre senso comum e enganação. E se for pensar bem, cara, a gente tá rodeado de senso comum. A gente mesmo conversando, a gente tem uns sensos comuns, que alguns a gente concorda, então não tem um debate, tem outros que a gente não concorda, mas por ser um senso comum, claro que a gente não tem tantos debates desses, assim, aqui em casa, mas quando a gente tem, são coisas simples, tipo... tamanho de camisinha, entende? Porque dá sono. Agora eu não sei, porque quando a gente veio com esse lance do Dramin, eu falei, nossa, mas é estranho, porque quando a gente tomou à noite, a gente ficou com sono, mas agora não dá pra saber se o sono veio do dia ou o sono veio porque o Dramin todos dá sono, sabe? Sim. Então meio que, né, não dá pra saber. Mas enfim, né? Quer ver uns sensos comuns, assim, que eu lembro muito grande? Por exemplo, CCE é uma marca ruim. Isso é um senso comum. Assim, eu nem sei se existe ainda a marca CCE, mas eu lembro que nos anos 90, a CCE era... Todo mundo reclamava. Eles tinham até uma compra... Comprei alguma coisa e estragou, alguma coisa assim, né? Que era, eu lembro que na minha casa não tinha CCE, nada CCE, meu pai não comprava. Mano, lá em casa tinha uma TV da Mitsubishi, que é a marca de carro. Mas na minha casa também. Mas não tinha a CCE. E se a CCE tivesse na promoção, meu pai não comprava. Por causa do senso comum. Tem na psicologia social, o efeito manada, né? Por exemplo, é aquele mesmo efeito quando a gente tá num lugar e a gente não gostou da apresentação, de um teatro, de alguma coisa, mas todo mundo tá aplaudindo, você se sente meio que na obrigação de aplaudir também, sabe? Você pode demorar, você pode sentir que, não, eu aplaudi só no último segundo, mas você aplaudiu, sabe? Assim, na fotinho final, você aplaudiu, sabe? E eu imagino que seja muito disso, né? Porque, por exemplo, você vai comprar uma coisa pra sua casa, entende? Só sua família tá ali. Mas se um amigo chegar, vai falar, CC é aí, ó. Então você não quer ser julgado pelas pessoas que um dia nunca, talvez nem vão pra sua casa, entende? Mas tem aquela pessoa que possivelmente pode ir e vai zoar, sabe? Sim. E aí rola isso, né? De você se sentir meio julgado. Então você meio que cria essa... E dependendo também da pessoa que te fala, né? Se é a sua melhor amiga, a sua companheira, uma pessoa que tá ali com você, você meio que vai acreditar também nesse senso comum, né? Porque você vai confiar. Até porque não é uma coisa tão grave que a pessoa tá falando, né? Tá falando uma opinião ali e pronto, entende, né? Dependendo da opinião, claro. Exato, né? É isso que eu ia comentar agora. Hoje em dia, o problema muito são as inverdades que viram senso comum, né? Então, Antes verdade. eram inverdades que, cara, puta, não vou comprar CCE.
É outra coisa que fala, coisa chinesa não dura. Porra, tudo é chinês, velho. Tudo é chinês. E muitas coisas são feitas pra não durar. Exato. Tipo assim, não é que só coisa chinesa não dura. É tipo, tem material mesmo que é inferior, mas a questão é do material, não é coisa chinesa. Até porque muitos celulares hoje, eles são feitos na China, né? São fabricados na China. Muitos produtos são fabricados na China. E eles são feitos pra não durar. Pra durar, tipo, pouco, pra gente comprar mais, né? Pra gente gastar mais. Então, meio que... E pra baratear o custo. Os celulares da Xiaomi, por exemplo, eles são mais baratos porque eles usam materiais de baixo custo. Por exemplo, você pega um celular Pro da Xiaomi, ele não é feito com o mesmo material do celular do Note, por exemplo. Não do notebook, mas da versão Note do Redmi. Ele é um celular que tem a lateral, a traseira de ferro, a câmera de alta qualidade, os processamentos são de alta qualidade, os fios dentro dele provavelmente são fios de ouro, não fios de cobre. É um produto mais caro, mas é um produto premium, mas é feito na China, não importa, entendeu? Sim, exatamente. Então, tipo assim, tudo vai depender do que você quer, entende? Tipo, então meio que, né, mas eu achei super legal porque esse filme, ele é todo envolto de senso comum, né? Tem a questão também da trollagem, né, que a gente vê da Cirola mágica, que querendo ou não, as meninas zoam com algo que, tipo assim, elas não pensaram isso na hora. Provavelmente tipo, é alguma coisa. Elas foram tirar foto com umas meninas mormons. Por quê? Porque foram zoar já, entendeu? Dizem que vocês usam cirolas mágicas. Pá! Tipo, dizem. Quem dizem, sabe? Então, isso é muito legal, porque o senso comum nesse filme, ele tá nas entrelinhas também, né? Então, eu achei muito legal, muito interessante, assim. A questão dele dizer que tem uma mulher em casa, sendo que não tem. A questão dele colocar um cheiro de torta de mirtilo, de torta de cranberry? Não, blueberry, sendo que não tem. Tipo, só por causa do cheiro você já entrou, sabe? E se fosse um aroma, que foi o caso? Foi um aroma, né? Como é que você sabe que tem uma mulher na casa? Se não tem nenhuma foto de mulher, tem ele com cachorro, e não tem um cachorro nenhum na casa, mas tem ele com cachorro. Querendo ou não, tinha mulheres na casa, né? Várias, mas tipo, nenhuma é esposa dele. A gente não sabe, né? Poderia ser. É verdade. Também, esse negócio do incenso, da vela de blueberry, também tem uma outra coisa que eu acho que, não sei, eu percebi isso no filme, que o filme, além da questão do senso comum, ele também tem aquela no passado era melhor, do original era melhor, porque ele é um cara preso ao passado, ele não tem tecnologia, não tem celular, ele usa temporizadores na casa dele, só que são temporizadores manuais, não usa temporizador digital igual a gente usa hoje em dia, né, que é feito pelo celular. Então, além desse contexto dentro do filme, ele também, além do contexto do senso comum, ele tem também no meu tempo era melhor. Que acaba sendo um senso comum, né, se for pensar bem. Também. Eu falo do negócio da vela, porque ele fala a questão do jogo, né, que foi inventado pela Elizabeth Meg em 1904, antes de existir o Banco Imobiliário. Ele tem a mesma premissa do Banco Imobiliário, depois veio, que na verdade não é o Banco Imobiliário, é o Monopoly, né? E aí depois ele bota o Monopoly atual, que passa cartão e tudo mais. Então eu achei muito legal essa brincadeira toda que tem no filme, né? Ele fala algumas inverdades dentro do filme sobre música, eu pesquisei, né? Porque assim, eu acho que o filme ele quis fazer isso também, dele falar, por exemplo, o Landlord's Game, o jogo do proprietário, é verdade, mas a questão musical, nem tudo é verdade que ele fala. Até porque algumas coisas são refutadas também no filme, né? Que muitas vezes quando uma pessoa, ela tem toda uma teoria sobre coisas e tal, e tem muito essa questão da teoria da conspiração, né? Porque tem um momento do filme que parece que a gente tá assistindo Zeitgeist, assim, que sabe? Pariu, velho. É muito bosta, assim. Tipo assim, é muito bom, claro, né? Porque tem todo aquele discurso. O filme é bom, mas o discurso você fala assim, a ideia é uma bosta. E aí, você olha e fica assim, sabe? Aí, ela é refutada pela Sister Barnes, que ela chega e refuta essas ideias, né? Que faz sentido, assim, sabe? Tipo, algumas coisas uns cruzamentos que ele vai fazendo, que todos nascem dia 25 de janeiro. Um morreu e foi crucificado também. Ela refuta ele da forma mais perfeita de todas, assim. Principalmente pra quem crê em alguma coisa que não é tátil. Né? Você uniu todas as coisas iguais, mas você esqueceu das diferenças, que são muito maiores. Isso as pessoas utilizam hoje pra criar notícia falsa, tá ligado? Muito, porque assim, nessa teoria da conspiração dele, é como se ele dissesse que, tipo, Jesus nunca existiu, porque ele é meio que a união de todos de três
dos principais deuses, né? Krishna, Mitra, e tem... Mitra, eu não lembro se é isso mesmo, mas tipo, enfim. E aí, você olha assim e fala, nossa, muito legal a sua ideia, entende? Mas se eu quiser fazer isso com qualquer divindade, eu consigo. É só eu ter conhecimento de todas, entende? Aí eu pego 3 ali mais principais, junto, sabe? Porque, inclusive, nesses Zeitgeist, eles falam que, tipo, tem... Porque eu assisti numa época, né? Porque eu namorei um cara que curtia Zeitgeist, tipo, eu muito bosta. Eu conheço fulano que gosta. Não sei se ainda gosta. Que loucura, sabe? Mas, enfim. Aí tinha um lance de... Porque a Maria de Jesus só se chama Maria porque isso tem a ver com horóscopo, com astrologia, porque o símbolo de virgem na astrologia é um M. Eu olhei assim, eu falei, gente, que astrologia. viagem. Quando começou a astrologia? Isso daí é muito antes, porque antigamente eles seguiam, tipo assim, astrologia e astronomia. Eu não gosto de ficar pesquisando isso no meu navegador, porque... Não, então, mas assim, antigamente a astrologia era um estudo da astronomia mesmo, entende? Porque até então era não existia, duas juntas. Era as duas coisas juntas. Não que as pessoas fossem malucas, assim. Porém, não tinha iluminação, não tinha eletricidade, não tinha nada disso, entende? Então, tipo assim, as plantações, elas eram de acordo com coisa e tal, então as pessoas se guiavam dessa forma mesmo. Isso existia, entende? Só que assim, passou um tempo que as pessoas começaram, tipo, a criar meio que uma religião na astrologia, né? Então, a personalidade da pessoa vai ser assim porque a posição dos planetas tá assim no dia do nascimento da pessoa. Então aí eles resolveram separar, entendeu? Posso estar falando uma bosta aqui, se quem for astrônomo e quem for astrólogo explica melhor isso aqui nos comentários. Se você for seguidor do Olavo de Carvalho, vai tomar no seu cu, né? Não precisa falar nada. Exatamente. Mas assim, uma época existia assim, tipo, essa união, mas porque fazia sentido pra todo mundo, mas era uma união, uma questão mais racional mesmo, entende? Tipo, todo mundo seguia mesmo e tal, mas quando começou mais os estudos e tal, e tudo mais, então virou astrônomo e tem a astrologia lá, que tem os signos e tudo, né? Mas essa viagem toda de, porque Maria vem de M do símbolo de virgem, por isso que é Virgem Maria. Eu fiquei assim, tipo, gente, que coisa louca, sabe? Então, tipo, não faz sentido. Cara. Tipo assim, não faz sentido, mas pra quem quer muito acreditar, faz sentido. Porque você fala assim, então por isso que todas as mães dos coisas você começa com M. Realmente faz sentido. Todo mundo começa com M. Então dá pra você, tipo assim, se você quer muito acreditar, você consegue acreditar. Sabe assim? E não é porque talvez o nome Maria seja muito comum, né? Exatamente, gente. Nossa. Tá curtindo o episódio até aqui? Então já segue a gente no Spotify. Se você estiver ouvindo a gente no YouTube, deixa aquele like e já se inscreve no canal. E pra quem prefere outras plataformas, tamo no Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcast, na Orelo e no seu tocador de podcast favorito. Quer deixar a gente mais famosos? Deixe seu comentário onde estiver ouvindo ou mande um e-mail para terrorsemmedo13@gmail.com. Hoje em dia, isso é usado pra criar essas fake news. Porque a palavra fake news eu não gosto muito, mas essas falsas verdades, fake news que todo mundo conhece, usando de base coisas reais. Por exemplo, essa questão do jogo poderia ser mentira, mas ele usou uma palavra-chave lá dentro que você já fica... Você que é mais progressista, já fica, será? Que ele falou assim, é uma mulher feminista. E aí você vai, vou refutar a parada, mas a mulher é feminista, e aí? E principalmente elas duas, né? Verdade. No filme usa muito isso. E eu achei esse filme muito foda por conta disso, velho. É o filme do cara, tipo, desmascarando o conspiracionista, cara. É muito legal isso. Demais, demais. Tem um momento, né, que ele fala sobre o fato de não existir tantos judeus no mundo, né? A religião que tem menos pessoas e tal. E é o momento em que Isso foi bem legal. A Sister Barnes fala, né, que ela não tá... Que você não tá... Você desconsiderou, considerando, né? o Holocausto. Você não tá considerando todas essas coisas que aconteceram. Imagina, tipo... Provavelmente pra ele o Holocausto não existiu também, né? Com certeza, sabe? Ou então ele desconsiderou simplesmente por desconsiderar, ou talvez porque ele nem pensou nisso. Sabe? Porque realmente só estuda o que quer, né? Não estuda o que não quer. Né? Entende? Então, tipo assim, ele não tá falando bosta. Tipo, é o que tem menos. Mas por quê? Ele não quer... Muita gente que cria, né, essas teorias da conspiração, elas não querem saber o porquê de ser assim hoje. Elas só querem dizer que é assim hoje. Mas quando você começa, né, a fazer toda essa pesquisa de por que assim, por quê, você começa a entender
que, por isso que é assim hoje. Por isso que não sei o quê. Então a minha pesquisa, minha teoria não tá certa, sabe? Tudo que ele falou faz sentido. Mas você olha assim e fala, cara, mas não é verdade, sabe? Não é verdade quando você olha no todo. E é muito foda, porque ali ele questiona a fé delas, né? Conhecendo a religião mais ou menos, aparentemente, né? Você mostrar um livro cheio de marcação não quer dizer que você é um conhecedor daquilo, né? E é meio foda isso, porque a gente é budista, né? As pessoas já ouvem, a gente já sabem, né? Muitas pessoas vêm falar, mas vocês não acreditam em Deus, como é que é? A gente acredita na lei de causa e efeito. É isso. E assim, não é, a lei de causa e efeito não é mentira, porque se você empurrar um negócio, ele vai cair. Sabe? Tudo tem uma causa e vai ter um efeito. Não precisa ser necessariamente momentâneo um efeito. Pode vir a rebote anos depois. Mas... E é óbvio que quando a gente tá dentro de uma religião, né? Inclusive a gente também, é claro que a gente também tem algumas parábolas que a gente lê e tudo, né? Até mesmo pra gente conseguir visualizar essa questão da lei da causa e efeito, né? Então a gente lê isso, é claro que quem lê vai ver lá, porque o inferno que não sei o que, então não posso fazer tal coisa, senão eu vou pro inferno. Não é isso, sabe? A gente tem os 10 estados de vida, mas não significa que 10 estados de vida são o que eles são. É toda uma questão de, tipo, são símbolos pro nosso dia a dia, sabe? Assim, são símbolos de coisas que a gente leva pro dia a dia, de maneira racional. E eu acho uma puta falta de respeito uma puta falta de sacanagem você desrespeitar a religião das outras pessoas. Sim. Aí esse ponto igual ele faz, sabe? Você ficar refutando o tempo inteiro e ao ponto de você deixar aquela pessoa sem resposta. Porque assim, se você ficar refutando, a pessoa vai ficar sem resposta. Então, e vai parecer que a pessoa ganhou. Tipo assim, parece uma competição e o ateu ganhou. Quando, na verdade, a pessoa que religiosa, né? Tá só cansada. Ai, não quero mais discutir sobre isso, sabe? Então... Porque assim, você tá ali pra evangelizar alguém pra alguma coisa e aquela pessoa fica refutando, tipo, beleza, você não quer, ok, tudo bem, obrigado, valeu, agora eu vou pra outro porque talvez outra pessoa esteja precisando, né? E eu não vou perder meu tempo aqui. Então, porque assim, teve até um comentário que eu fiz na hora do filme, né? Que eu olhei assim, eu falei, cara, esse é o pior tipo de ateu, aquele que quer fazer com que você não acredite na sua própria religião. E eu fico assim, cara, você pode ter a religião que você quiser, você pode não ter religião nenhuma, tá tudo bem, desde que você respeite, né, como você falou, a crença das outras pessoas, entende? Então ele fica nessa de testar mesmo, né, a crença dos outros, testar se a pessoa é crente ou descrente. Cara, foda-se, entende? Porque assim, como é uma coisa que às vezes a gente escolhe a religião, no caso a gente escolheu ser budista, né, mas muitas vezes a gente nasce numa família que tem uma religião, a gente acaba seguindo meio que por obrigação e tal, mas eu acho isso foda, porque como a religião é uma coisa que a gente escolhe, né, escolhe seguir e tal. Isso é triste porque você acaba tirando pessoas de uma religião que ela até gostava por um comentário bobo. A religião você pode mudar e você pode mudar seu pensamento, pode mudar a sua cabeça e tipo, não quero ser Mormon mais não. Porque olha as coisas que ele tá falando, porque é uma coisa que aconteceu um pouco no filme também, né? Porque pra deixar ele bem, a Sister Paxton, ela já entra na porta da descrença. Porque ela pensou assim, eu tenho que ser descrente então, porque é o que ele quer. A Sister Barnes, ela chega e fala, eu sou crente, eu creio, eu quero continuar crendo. Eu não quero que as coisas que ele esteja falando seja pra diminuir minha crença. Até porque eu fiquei pensando, né, poxa... Talvez ela, pelo fato dela não ter sido... Ela nasceu, né, numa família mormon e tudo, né? Mas a mãe dela foi convertida, então essa geração de mormons começou na mãe dela, então é bem curta, assim, né? Enquanto a Sister Paxton, ela tem todo um histórico, assim, sabe? De mormons na família, né? Então, assim, o que parece é que a Sister Barnes, a que refuta bastante, que desafia mesmo, né, o Sr. Reed, ela já leu muito mais coisa, né? Ela já saiu um pouco da questão de ler só Mormons, de entender só Mormons, de saber tudo sobre os Mormons. Ela sabe muito mais coisa além. Então eu achei super legal, assim. E eu pensei que, tipo, cara, será que ela vai meio que dar uma descrençada nessa religião dela pra poder, tipo, cara, eu quero me salvar, sabe assim? Eu preciso salvar minha amiga também. Então a gente vai ser descrente. E, cara, ela tem uma força na crença
crença dela, porque parece que pelo fato de não ser uma coisa... Isso é uma diferença também que a gente vê muito em muitas religiões, né? Quem nasce na religião, quem vive aquela religião desde a infância, tem todo um histórico, parece que é uma coisa tão corriqueira que você não vê quão boa é a religião pra você, sabe? Você só vive. Quem mudou de religião, foi convertido, alguma coisa, assim, vê quão bom é, e aí parece que segue com um pouco mais de fervor, assim, sabe? Então eu achei interessante essa dualidade das duas, assim, sabe? Uma que tem todo um histórico familiar e a outra que começou com a mãe, e parece que, né, tipo, ela tá ligada na religião, mas a religião parece que não é a vida dela, né? Sim. Enquanto pra Paxton é a vida dela mesmo, a religião. Você falou de questão de família, mormon e tudo mais, e as duas atrizes, elas são de família mormon. Ai, é verdade, é mesmo. Mas hoje elas não são mormon mais, né? Então é legal que elas duas tenham conhecimento, né? De como são os mormons de dentro da religião mesmo, né? Será que eles pegaram aleatoriamente e descobriram isso? Provavelmente foi uma coincidência? Não, né? Provavelmente no casting lá, pra se inscrever no casting, deveria ter um background mormon. Mas é muito legal isso, legal, né? Interessante. Sim. E eu achei bem interessante mesmo essa posição das duas. Tem uma hora que, assim, ele oferece um jogo pra elas entre a porta da crença e a porta da descrença, né? Que é o único jeito delas saírem da casa dele, que a casa dele é toda travada e não pode sair, não pega celular lá dentro. Mas também é mentira, eu acho que é mentira, porque quando ela sai da casa dele, o celular dela continua sem sinal. É verdade, né? Então ele mentiu nisso também. Mas o caso da crença e descrença, que foi feito numa porta, né? Ele fez uma porta pra que elas saíssem. Tem um momento que elas ficam, né? Cada uma que você acha que vai seguir um caminho tá ali, só que na verdade elas estão invertidas, né? A gente geralmente acha que quem brada muito é o mais religioso, é o mais fundamentalista. Às vezes não, às vezes ele é só raso. E quem é uma outra pessoa que talvez foi convertida não brada tanto, mas tem o sentimento muito mais ali dentro. Sim, verdade. Falando, só pra complementar o que você tinha comentado sobre o lance dos livros lá, sabe? Que ele tem vários livros com marcação e tudo, né? Isso não tem nada a ver. Cara, faz muito sentido que ele é aquela pessoa que acha que conhece tudo, porque leu um livro de cada religião, sabe assim? Tipo, ele não foi a fundo, sabe? De ler vários livros, de ver várias opiniões diferentes sobre a mesma coisa e tudo, né? Então, assim, ele tem a Torá, ele tem a Bíblia Sagrada, né? Cristã, ele tem o Alcorão e ele tem o livro dos Mormons. E ele apresenta tudo isso pra todo mundo, pras duas, no caso, né? E aí você olha e fala assim, cara, mas cadê os outros livros? Cadê outros livros Mormons, outros livros sobre religião, sobre outras religiões, sobre essas religiões sobre mesmo, Krishna, sabe? Né? Ele fala sobre Krishna, ele não mostra nada. Ele fala, exatamente, mas ele poderia ler mais livros cristãos, mais livros judaicos, mais livros sobre o Islã, mais livros sobre Mormons, porque assim, cara, você lê uma Bíblia ou um livro sagrado da religião X lá, cara, você não sabe tudo sobre aquilo, porque tá uma parte só. Tem todos os livros que, tipo, sei lá, no caso de cristão, tem padre que escreve, tem pastor que escreve. E, tipo, mano, é importante você saber todos os lados, assim, né? Além disso, tem mais mentiras ali que ele faz a questão da ressurreição, né? Que ele tenta provar pra elas que existe ressurreição, dando a torta real, né? Pra uma pessoa que ele chama de profeta, que ela iria reviver dentro de alguns momentos, mas é uma encenação. E a Sister Barnes percebe da encenação, a Sister Paxton percebe por causa do posicionamento da profeta. Mas tem uma coisa que acontece que eu não entendi muito. Não sei o que você acha sobre isso. Quando ela descobre que ela vê que existe uma saída por baixo da mesa que estava lá dentro dessa sala que elas ficaram presas, ela passa por várias salas que parece que ele já teve várias religiões diferentes, né? Porque ele tem vários altares nessas salinhas, então, assim, isso eu não entendi. Não sei se vai ter um outro filme, porque assim, ele morreu, será? Não sei se ele morreu. Que ela enfiou o negócio, tipo um abridor de carta, na garganta dele. A gente viu ele distribuindo, mas eu não sei se ele morre. Então, porque agora porque o último golpe que ele recebeu foi com aquela madeira. Com a madeira na cara. É verdade. Da Sister Barnes, que tava morta e volta, né? E ela volta só pra isso. E é aquela coisa ela morreu.
E ela realmente foi ressuscitada mesmo. E assim, não... Ele disse que ela tinha morrido, né? Sim. Então não dá pra saber, porque ninguém tava ali sentindo o pulso dela, nem nada. Ela pode ter só tido um choque e de repente morreu, porque ele corta o pescoço dela com um estilete, né? E ele fura a barriga da irmã Paxton com o estilete também. No final, eu não entendi muito essa questão de ter vários lugares ali embaixo, porque assim, é um jogo e tudo mais, ele tinha a casa dele projetada toda até numa miniatura, que é o jeito de como a Paxton consegue sair da casa. Mas eu realmente, isso eu não entendi, assim, não sei se ele comprou uma casa onde era onde era o altar para alguma coisa. Isso fica muito, isso é uma coisa que não ficou explicado, mas não é aquela parada do filme anterior, do podcast que a gente fez anteriormente, do Não Solte, que incomoda e eu acho que atrapalha o roteiro. Eu só falei assim, poxa, estranho, não entendi. Uma segunda assistida dê pra entender. No começo do filme, elas até comentam que a casa dele parece uma igreja, né? Talvez, uma delas até pergunta, aqui era uma igreja antes? Aí ele fala, não, ele responde alguma coisa pra elas que eu não lembro exatamente o que minha esposa construiu. É, verdade. E aí, talvez fosse mesmo algum lugar religioso, algum espaço religioso, que ele meio que deu uma reformada lá, tudo. Talvez tivesse alguns desses adereços, assim, né? Ou ele seja aquela pessoa que deve ter passado por várias religiões e deve ter se decepcionado muito com várias religiões, e é por isso que ele é ateu. Não porque ele não acredita em Deus, mas porque ele já acreditou em vários tipos de deuses. Hoje em dia, ele descobriu que, sei lá, sabe? Parece um incel, sabe assim? Aquela pessoa incel que cresceu, evoluiu, agora é um idoso doente, entende? Porque simplesmente ele pega um monte de mulher pra fazer essas experiências também com elas, pra mostrar como elas são, tipo, cara, como ele é meio que um criador de seita, né? Que ele até pergunta, o que vocês acham sobre a poligamia, né? E tal. Mas isso é por causa dos Mormons, né? É, por conta dos Mormons. Mas aí você vê um cara cheio de mulheres, sabe? Ele pergunta, né? E homens com várias mulheres e tudo. Querendo ou não, ele pode não transar com aquelas mulheres, né? Ele pode só aprisionar elas. Mas ele é um homem com várias mulheres, entendeu? Então, tipo assim, no começo do filme ele vai me contando pra gente o que ele é, o que ele faz, né? Ele é um homem com várias mulheres. Ele é um homem que conhece todas as religiões. Aí você vê lá, realmente, tem um altar pra cada religião. Aí ele é essa pessoa que acredita muito na ressurreição, mas só que ele fica brincando com o corpo dessas mulheres. Provavelmente já deve ter passado outras pessoas por lá, eu não sei, porque ele criou isso pra jogar. Talvez essas outras mulheres aí foram pessoas que não morreram, entende? E aí ele acabou prendendo lá, porque eu acredito que a Sister Barnes, ela seria uma próxima vítima dele pra ficar enjaulada lá, e aí virar uma profeta dele. Virar uma profeta dele também, sabe? Por isso que talvez ele quisesse muito que ela entrasse na descrença, e aí a outra deu uma corrompida nela de vamos acreditar assim. Desde o começo ele queria brincar com elas, jogar com elas. Eu acho que aquela casa já foi criada mesmo pra isso, sabe? Também foi criada pra esse joguinho, assim, sabe? Pra criar todo um labirinto e tal. E eu gostei bastante, que é uma coisa que passa no trailer do filme, que eles mostram, né, tipo, um labirinto mesmo, a casa bem labiríntica, assim. E aí, no final do filme, a Barney está conseguindo chegar na saída. E aí mostra a casa e você fala, caralho, né? Deve ser o bonequinho ali andando e tal. Na verdade é ela mesma, né? Porque depois mostra e abre a câmera e fecha a câmera assim. Sim. E tá ela lá correndo e ela chega bem na sala da casa, né? Sim. Esse filme é muito bem dirigido também. Muito. Bem fotografado também, as cores são muito bonitas. É uma cor que dá atenção, porque é aquele marrom que dá atenção, né? É marrom de igreja. E duas curiosidades antes da gente finalizar o podcast. Quem cantou a música final foi a Sophia Thatcher. Ai, que foda! E a música eu não tinha reconhecido, mas você reconheceu, que é Knock Knock on Heaven's Door. Mas ela tem a melodia de uma outra música, Fading to You. Eu não conheço essa música, então eles misturaram duas músicas pra fazer essa enganação no nosso cérebro. No cérebro de quem conhece, porque eu não conheço o nome das músicas, né? Eu só conheço a Knock on Heaven's Door. A outra eu não conheço, não. Talvez se eu ouvir, talvez eu conheça, mas... Talvez sejam músicas gêmeas, assim, e eles misturaram a melodia e tal pra gente, pra pessoa que tá ouvindo conhecer e ficar confuso, né?
Depois desse papo legal sobre religião aí, ó, religião, fake news, herege. Qual a sua notinha para esse filme, Bulice? Cara, eu vou dar 5. Eu vou dar 5 porque, mano, eu gostei muito do filme. Eu ainda tô no hype porque a gente assistiu ontem no cinema e tal, a gente não viu... Eu não vi muitos vídeos sobre, então eu não fui contaminada com outras informações sobre, assim, só com o que a gente conversou. E conversando mais sobre esse filme. Porque, cara, eu gosto muito desse universo de religião, sabe? Eu amo religião, entende? Tipo, eu adoro. Seita. Eu gosto de seitas e religiões. E eu gosto de religiões que eu olho e falo, tá, a ponto de virar uma seita, hein? Vamos ver. E aí eu gosto bastante desse rolê, assim, sabe? Então, assim, eu gostei do nosso papo também. O nosso papo foi muito enriquecedor, assim, pra eu manter essa notinha 5, porque eu já saí do cinema com 5. E sua notinha, Beats? Minha notinha é 4,5. Eita, por quê? Discorra. Ah, eu gostei muito do filme, mas não é um 5 pra mim. Não é, não. Tem um motivo específico pra tirar meio ponto, mas eu não sei, eu acho que no filme não é um 5. Maravilha! E a nossa média é? 4,75. Que beleza. Tá ótimo, tá ótimo. Então é isso, muito obrigado pelo seu download até aqui. Até semana que vem. Semana que vem eu e a Cal estamos de férias, mas já tem podcast no forno pra sair. Até semana que vem. E tchau!